Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. O Vanderlei está extremamente queimado hoje no Corinthians, tá? Vanderlei Luxemburgo, deixa o like aqui, tá, gente? Vanderlei Luxemburgo hoje perdeu o vestiário, tá? Ou você acha que aquela cara do Maicon ontem lá era por quê? O time classificou e o Maicon tava, né? Por quê? Por que você acha que o Maicon tava com aquela cara? Hein? E o Vanderlei, é claro, né? Não é 100% dos jogadores que hoje, enfim, não apoiam, né, o Vanderlei. Sempre vai ter um ou outro que apoia. Agora, o Vanderlei hoje perde o vestiário. Gente, ele entrou em rota de colisão, tá? Indiretamente ou diretamente, com o principal jogador do Corinthians, se não um dos dois, né, principais, Cássio e Renato Augusto. Quem é mais líder, Cássio ou Renato Augusto? Entendeu? Nós estamos falando aí, até outro dia, Renato Augusto já assina a renovação, porque ele marcou 2 gols contra o São Paulo. É que o torcedor também tem memória curta. E ele entra em rota de colisão simplesmente com o Renato Augusto, que o Renato Augusto não precisava ter técnico. Tira, deixa o Renato de técnico e ele vai entrando em campo também de vez em quando. Pô, o Renato Augusto tem muita moral no grupo. E a gente sabe que o Maziotti é fechadíssimo com o Renato Augusto e o Renato Augusto fechado com o Maziotti, velho. Só que o Vanderlei não tá mexendo com o Romero, meu irmão, é com o Renato Augusto. Se não fosse o Maziotti, o Renato Augusto seria comentarista do Café do Setorista. Bom, do Café do Setorista eu não sei. Não sei se não tem bala na agulha para pagar o Renato. Mas estaria em algum canal de televisão, com certeza, porque é muito inteligente, comentando futebol. Todo mundo sabe disso. O Renato ele tem um apreço pelo Maziotti muito grande. Aí o Vanderlei, com toda a sua arrogância que ele usa na imprensa, ele quer, ele quer dessa forma resolver as coisas internamente no vestiário do Corinthians. E aí ele se dá mal, velho. Essa é a verdade. Bateu de frente com quem não era para bater de frente e agora tá queimado com o elenco. A diretoria já não era muito fã do seu trabalho. A diretoria não suporta a falta de treinos táticos. Pena que o futebol é o mundo dos mentirosos, velho. Pena que o futebol é o mundo dos mentirosos, né? Você vê? Enfim, pena, assim, ainda bem que tem um canal Café do Setorista e outros jornalistas que falam a verdade para você descobrir, porque senão, meu amigo, você ia ficar sabendo como. A diretoria nunca vai vir a público chegar e falar assim: ó, não está havendo muito treino tático, nós não estamos gostando, né, do trabalho do Vanderlei. Não vão falar, não vão falar. O Alessandro deu uma entrevista dizendo que não, que estavam negociando com o Murilo, mas não tinha fechado ainda, sendo que um dia antes eu cravei que estava vendido, o Globo Esporte cravou, o mundo cravou que estava vendido, o UOL cravou, todo mundo cravou que estava vendido o Murilo. Aí, isso na sexta, todo mundo cravou. Quem estava aqui, vocês viram. No sábado, ele fala: não, estamos só negociando. Bom, aí depois, na segunda-feira, anuncia a venda. Ah, me poupe, velho. Sabe, eu acho que a maior perda de tempo agora, hoje, como jornalisticamente falando, é confiar nesse Zon, sabe? Nessas entrevistas onde essas entrevistas onde os treinadores e também dirigentes não falam nada com nada.
entendeu? Escondem a verdade, escondem a verdade. O off é a verdade. O off é a verdade. Então, eu estou passando para vocês um off aqui que é extremamente verdadeiro. Assim como é muito claro o que eu estou falando, assim como a água, tá? Que eu bebi aqui, que eu vou beber daqui a pouco, entendeu? O técnico Vanderlei Luxemburgo balança forte no cargo, balança muito no cargo, tá? Se ele vai cair com uma derrota para o Palmeiras ou não, não sei, porque eu também não sei nem se o Corinthians perde para o Palmeiras na Neoquímica Arena. Com esse futebolzinho que está jogando, o Palmeiras deve ser o favorito, né? Agora, depois é um outro papo também, muita gente vai entender que apareceram uns haters ontem aqui, quando eu tava, o Samir tá muito pessimista pro jogo. Meu irmão, eu cantei a bola, tá? Sem cabotinismo nenhum. Eu cantei a bola de tudo que aconteceu no jogo ontem. No meu pré-jogo. Meu pré-jogo foi profético, tá? Foi profético o meu pré-jogo. Porque eu falei que o Corinthians ia ser amassado, no placar talvez não, mas no jogo sim, que ia ser um 4-5-1, que ia ficar todo mundo lá atrás, que não ia ter contra-ataque. Tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Obrigado pelos 3.000 corintianos ao vivo com a gente, tá? Tudo aconteceu. Sem falar na escalação pífia de seu Vanderlei Luxemburgo. Então ele está queimado pelo trabalho que ele faz, a falta de táticos, a confusão que ele arruma, deixa o ambiente muito pesado, muito carregado. Você conhece você conhece gente assim, não conhece? Que chega, o ambiente fica pesado, entendeu? Não é igual os cafezeiros que chegam, tomam um café, contam uma piada, né? Enfim, conta a piada da barreira. Não, Vanderlei Luxemburgo, meu irmão, é um ambiente pesado, entendeu? O ambiente fica ruim. O ambiente fica ruim com o Vanderlei Luxemburgo. Ele quer confusão com a imprensa, ele quer confusão com o fisioterapeuta, ele quer confusão com o jogador, ele quer confusão com a diretoria, ele quer confusão com todo mundo. Esse é Vanderlei Luxemburgo, entendeu? Esse é Vanderlei Luxemburgo, que já estava aposentado, que ninguém queria, com todo respeito. O Juventude precisou de um técnico, foi atrás do Vanderlei? Não, não foi. O Ceará foi atrás do Vanderlei? Não. Quem que foi atrás do Vanderlei? O Atlético Goianiense foi atrás do Vanderlei? Não. Quem que foi atrás do Vanderlei? O Corinthians, com a sua grandeza, disputando uma Libertadores da América, foi atrás do Vanderlei? Esse tem que ser do Duílio Monteiro Alves. Todo mundo erra, mas o Duílio se supera. É incrível. É incrível. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é a pura verdade. Vanderlei Luxemburgo, tá? Vanderlei Luxemburgo corre risco de demissão porque perdeu o vestiário, não tem um apoio, né, da diretoria, que também não tem coragem de falar e a público porque os resultados estão aí e são todos resultadistas. Se o resultado está aí, eles não criticam, eles não tomam atitude, entendeu? Meu irmão, tem que tomar atitude, tem que tomar atitude. Em 2005, errado ou não, o Corinthians era líder do Campeonato Brasileiro, a diretoria entendeu que o Márcio Bittencourt ia perder o título, foram lá e contrataram Antônio Lopes. Entendeu? Às vezes você tem que tomar algumas atitudes radicais, né? Tudo bem que o exemplo não é dos melhores, né? O delegado quase, né, leva tudo a perder. Mas às vezes você tem que tomar alguma atitude, tá? E o Corinthians precisa tomar alguma atitude e o Vanderlei balança porque perdeu o vestiário, arrumou confusão com o Maziotti, que é fechado com o Renato Augusto. O grupo comprou, né? Porque o Renato tem muita moral. Pô, o Renato é um gentleman, né, velho? Você vai arrumar confusão com o Renato? Quem que arruma confusão com o Renato? Entendeu? Eu já falei mal de todo mundo, menos do Renato Augusto. Hein? Eu falo mal de você, velho, que tá me vendo, mas não falo mal do Renato Augusto. Hein? Brincadeira agora. Mas realmente a situação tá complicada. Eu já havia trazido a informação que se o Luxemburgo perdesse ontem, perdesse domingo, ele cairia. Deixei bem claro isso e falei que talvez até com uma pancada muito forte ontem, cairia ontem, né? Tá aí um Blade gravado com isso. Agora, ele classifica, mas classifica de uma maneira pífia, né? De uma maneira em que, o Corinthians sabe sofrer. Para com isso. Hoje eu fiz um programa com o Casagrande no UOL, de primeira, lá com meu amigo Razan. O Casagrande conhece bem o Corinthians, assim como eu e você, e falou, sabe, sofredor. O Corinthians foi conhecido como um time, né, sou corintiano, sou maloqueiro e sofredor, mas é um time que ia lá, fazia gol, no final fazia um gol e era sofrido. Não, ontem não foi esse Corinthians sofredor ontem. Ontem foi um Corinthians
Não um clube, tá, gente? Entenda o que eu tô falando. Um clube que apresentou um futebol digno de. Nem vou falar Série D, porque o Caio Couto tá subindo agora a Portuguesa do Rio de Janeiro para a Série C com grande futebol. Então não vou nem desmerecer a Série D. O futebol do Corinthians ontem foi extremamente pífio, de um time muito pequeno. O Corinthians não pode ser administrado assim. O Corinthians não pode ser administrado por essa diretoria, não pode ter o técnico Vanderlei Luxemburgo, hein? Se eu pego o Corinthians, eu faço um trabalho melhor. Eu tô falando sério, tá? Leva o Caio Couto para fazer os treinos e vamos fechar lá um trabalho sério, porque é uma vergonha tratar o Corinthians como um time pequeno. Ah, pelo amor de Deus. Ontem a escalação, ontem a escalação tem que ser muito inocente para não ter percebido que a escalação era ruim, entendeu? É que eu consigo, né? E tem uns amigos meus aí que não conseguem, eu consigo analisar friamente. Ontem ele errou feio demais, entendeu? Ontem ele errou feio demais. Errou em tudo, em tudo. Meteu o Renato Augusto de falso 9, sabe? As escolhas, né, que ele fez, Romero. O time era simples, era 4-1-4-1, com o Moscardo entre as linhas, Michael e Renato Augusto por dentro, Mosquito do lado direito, Wesley do lado esquerdo e Yuri Alberto lá na frente. Não era jogo para inventar. Gostando ou não do Yuri Alberto, é o único centroavante que tem, né? Até o Casagrande, que é centroavante, falou isso hoje. O Yuri Alberto é um cara que briga, marca a saída de bola, entendeu? Que corre. E eu, sem ser centroavante, falei isso ontem no pós-jogo, entendeu? Se é um cara que mata a bola na canela, tudo bem, mas quem colocar? Aí você vai, num jogo que você precisa marcar e atacar menos, pô, você põe o Renato Augusto. O Renato Augusto, ele não marca, ele não corre. O Renato Augusto de falso 9 é uma vergonha, ele não colocou, ele não tocou na bola. Então, assim, são escolhas horrorosas. A escalação ontem foi uma escalação, quando eu olhei, não tinha um velocista. Quando eu olhei, o único brigador no time era o Moscardo, que realmente brigou. Correu para lá, parecia um para-brisa, entendeu? E aí foi sacrificado ainda por correr tanto, né? Porque o restante não corre. O Rojas jogou como lateral direito. Põe ele no lugar do Fagner, então, Vanderlei. Então, assim, a maneira como o Corinthians classificou foi bastante criticado. Não caiu mal, não caiu bem, aliás, só para mim, para você, torcedor. Caiu no clube, entendeu? A pressão está muito forte lá. Tem conselheiros que não querem o Vanderlei, tem jogadores que não querem o Vanderlei, tem profissionais que não querem o Vanderlei, entendeu? É ambiente pesado, trabalho ruim.